E esses são nossos professores, né? E não se mistura muito com o que o outro está trazendo, né? Eu acho que esse que é o lance, né? Você consegue se distanciar, assim, dessa pessoa que vem te trazendo alguma situação. Conseguir fazer isso é um desafio gigantesco, Mas né? eu gosto de ver essa questão, é que você trouxe o ponto de vista de aquela situação vai acontecer em outro ambiente ou, enfim, uma mesma situação que você vê de uma mesma forma, que vai cutucar alguma coisa ali que você não resolveu com você mesmo. Eu acredito muito que a vida é isso. A vida não é essa linha que eu me estabilizei, agora eu entendi, tá tudo certo. Ó, minha vida aqui, ó, tá aqui, ó. Não é, porque não existe, não acredito que exista. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito muito que ela é uma espiral, ele é cíclico. E as coisas vão se repetir. Só que a cada nível que você sobe desse ciclo, você tem um nível Te de afeta consciência menos. diferente que vai te ajudar. Então, acontecer isso hoje, você vai estar muito mais preparado, porque você sabe onde é que tá afetando, do que quando aconteceu lá atrás. Então, eu gosto de ver muito a vida como assim, vai acontecer de novo, porque são... E talvez sejam as lições que eu vim aqui para resolver como ser humano, entende? Que são os meus pontos para resolver. E vai repetir. Se você tem esse problema com esse, até você ter o nível de consciência de que aquilo mudou, ele vai se repetir. Mas sabe que eu li um livro que falava sobre trauma, né? E aí ele fala tanto os traumas que a gente viveu, quanto os traumas familiares que às vezes a gente não conhece, que a gente tende a repetir. Eu não sei o quanto isso faz sentido, mas... Então, assim, como você trouxe, né? É importante você ver, esse comportamento era o comportamento da minha mãe, da minha tia e tal. Conhecer a história da família, conseguir olhar para trás, enxergar essas coisas, acho que é super importante enquanto você tendo aquela experiência, mas tem até experiências anteriores a essa, como você trouxe, né? Assim, é um óvulo e um espermatozoide que trouxeram uma carga genética ali de coisas que aconteceram anteriores a você. Isso, de fato, e aí, saindo do papo místico, tá? De vidas passadas ou qualquer coisa nesse sentido. Porque eu acho que é onde cai, mas assim, eu acho que hoje em dia a gente tem insumo suficiente, científico, para explicar como isso, de fato, vai passando de uma pessoa para outra, porque às vezes, esses dias eu estava conversando, a minha mãe separou na mesma idade que a minha avó, e eu não sabia. E aí, a hora que eu ouvi, eu falei, caramba, assim, olha que coincidência. E eu acho que isso tende a acontecer, às vezes... E você não sabe da história, né? O quanto isso é real, assim, isso de fato tende a passar de uma geração para outra, ou da família, assim, como é que isso funciona? Sim, tem duas explicações, né? O Bert Hellinger, que é o da constelação familiar, ele fala do campo familiar. Assim como a gente falou do campo morfogenético, que pega aquela pequena célula e faz com que ela se diferencie, também tem um campo. Mas se a gente for pensar do ponto de vista do link bioquímico, quando o código genético foi descrito, foi uma grande decepção, na verdade, porque a gente tem menos genes decodificantes do que um tomate, por exemplo, né? O ser humano, ele tem 22 genes decodificantes. O que é gene decodificante? É aquele gene que vai estar a cor dos olhos, seu cabelo, a sua altura, se você vai ter tendência a ter uma doença XPTO. E tinha muitos outros genes no nosso código que não decodificava nenhuma característica. E eles chamaram isso de DNA lixo. A ciência, que arrogância. Até parece, né, que o criador ia colocar um monte de lixo, porque tinha mais lixo do que coisa decodificante. O que a ciência descobriu depois? Que esse monte de coisa que tinha, esse monte de gene que tinha, é para modular o nosso gene. Então, nós, seres humanos, nós temos a maior capacidade de modulação. Você pode ter gene para diabetes e modular com a sua alimentação, com o seu pensamento, fazendo meditação, não sei o que tem, e nunca desenvolver diabetes. E uma coisa linda que descobriram é o seguinte, eles pensavam assim, a Tamires tem tendência para ter diabetes, ela vai modular, ela não vai ter, mas ela vai passar o gene diabético para os filhos dela. Hoje se sabe que a Tamires passa a modulação. A modulação vai junto. Que isso é epigenética. Isso chama-se epigenética. É muito legal. Então, quando você se cuida, você está cuidando de toda uma geração. E a quebra do padrão vem muito nesse sentido, né? Exatamente. Um dia a gente vai descobrir que a quebra desse padrão afetivo e vibracional também afeta o DNA, que na verdade não é tudo corda lá no final, porque o que é um gene? Não é átomo, e átomo não é energia. Então, aí a gente volta para aquela história lá do comecinho. Sim. Muito lindo, né? Doutora, tem aquele exemplo que um dia eu ouvi você falando de...
acho que era uma filha, que ela acabou desenvolvendo câncer, mesmo não tendo a predisposição, porque a mãe tinha morrido recente de câncer. Isso mesmo. Acho que era isso, né? É isso mesmo. Então, o contrário também é válido, né? A pessoa encasquetou que ia ter câncer, a mãe teve câncer, morreu de câncer, a filha desenvolveu câncer um mês depois. E não tinha genética para câncer, dosou, não tinha gene para câncer. Aliás, só 5% dos cânceres são genéticos. A maioria não é. Interessante Sério? isso, né? Então, quer dizer que essa epigenética ela é muito importante. E o que é a epi? Epi é aquilo que está em cima. Nós temos a genética, ela não é determinante. Tanto que não se faz muita coisa com engenharia genética até hoje, né? Faz, sei lá, mais de 50 anos que o código Já genético com a mudança foi... de hábito, você faz coisas incríveis. Né? Exatamente, alimentação e tirar a angústia do seu coração. E a gente não muda o mundo, a gente só muda a gente mesmo, muda A o forma olhar. como a gente vê. Tem um filme muito legal que chama A Vida é Bela, é um filme italiano que o cara passa pelo nazismo. Sim. E ele tem uma criança e ele vai transformando tudo aquilo que ele vai vendo que é um horror numa brincadeira para a criança. Então a criança não percebe os horrores do nazismo. É muito lindo. E é uma triste. É triste. Eu choro O cara acho que é filme. Roberto. Ele é incrível. Ele é um italiano maravilhoso. Sim. Que fez, esqueci o sobrenome dele. E ele faz... mas o que esse filme traz é isso, não importa onde você esteja. E o que é mais interessante, dá para a gente escolher o olhar que a gente quer ter. Porque se a gente vai no roldão das nossas emoções e copiar a mãe e o pai, a gente não pode... O Nietzsche fala, ele tem uma frase que me impactou muito, que ele fala assim, o homem vive como um ser que dorme no lombo do tigre que corre. Sabe quando você vai sendo levado... O tigre está correndo e o homem está dormindo lá em cima. Então, a gente não pode, desce do tigre, entende que você está em cima de um tigre, está correndo. Corre com o tigre, não, desce. corre com o tigre, desce, corre do lado, briga com o tigre, sei lá, faz alguma coisa. Mas é essa coisa de trazer a consciência. A gente vai vivendo como se... Né, eu sou assim porque minha mãe é assim. A gente tem muleta, né? Olha para a coisa, desconfia, veja que não é você não é a bolacha mais crocante do pacote, Exato. Aquilo que você está pensando pode estar errado. Não, o mundo não é justo, a vida não é justa, alecrim. Para ninguém. Exatamente. Se tá difícil para você. Exato. O que você fez, pelo menos de uma certa parte, isso é que aí tem que encarar a dor, né? Aquela sua estratégia de vida ou aquele seu comportamento por tantos anos adotado pode não ser o mais legal. As pessoas estão tendo uma ideia equivocada de quem você é, porque você tem um tom de voz que não é bacana, porque você, enfim, né? Porque fala de um jeito que a sua família falava. Olha para isso, escolha quem você quer ser. E isso é a coisa mais linda que a gente tem nessa vida, é o tal do livre-arbítrio. É você poder parar e mudar a sua vida a qualquer hora que você quiser. Exatamente. Né? É só não quer pagar dizer o que preço. vai ser fácil, né? Não quer dizer que vai Mas ser olha, fácil. é aí que a gente cai, porque a maioria não quer passar pela dor e vive sofrendo porque não quer encarar, vive uma outra dor só. E tem outra coisa, porque quando você muda, o diferente é sempre um desafio, porque ele é onde você nunca esteve. Às vezes a pessoa prefere a dor de um lugar onde ela já conhece. Do que a angústia do desconhecido. Mas e se eu deixar de ser assim, quem é você? Né? Tem que descobrir. Tem que descobrir, só indo. E aí tem aquela outra coisa que é uma cisma muito boba que a gente tem, tem um caminho certo. E se eu for pelo caminho errado? Não tem caminho certo nem caminho errado. E nada na vida, né? Se você for por um caminho, você vai aprender uma coisa e vai deixar de aprender outra. Se você for por outro caminho, você vai deixar de aprender uma coisa e aprender outra. Eu não sei se essa pessoa é a pessoa certa para mim. Não tem pessoa certa. Se você ficar com uma pessoa, você vai aprender uma coisa, você vai aprender outra se você ficar com outra. Não sei se eu vou ter filho ou se não tem. O que é o certo? Ter filho ou não ter? Se você tiver filho, você vai aprender uma coisa, você não vai aprender. Então, assim, tudo é possibilidade. E não tem caminho certo e nem caminho errado. Tudo é escolha e preço, escolha e preço. A gente precisa sair da ilusão infantil de que vai ter uma zona de conforto e como é que a gente falava na química, um lugar de temperatura e pressão ideal, onde a gente vai viver feliz para sempre. E isso vindo de fora, né? Alguém vai vir aqui fazer isso pra mim. De preferência. Alguém vai mexer nesse ar-condicionado aqui e deixar perfeito. Entendeu? Eu vou ficar aqui, sentadinha, esperando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é foto, a vida é filme.
Então, é um frame atrás do outro. É uma Sim. coisa, não tem parada. Que tem reviravoltas. Reviravoltas, e vai ter dor. Né? A gente precisa ter coragem de doer. Porque também faz parte da vida. É isso, eu acho E que a coragem já tá de doer. aqui, né? Assim, é isso, tipo, você vai ter que viver até o final. A menos, né, que você resolva interferir, mas assim, você vai ter que passar por isso, você vai viver de qualquer maneira. Sim. É assim, você vai ter que passar por isso de qualquer maneira. Quanto melhor você puder prover para passar bem por isso, né? Para sair disso com mais consciência e sentindo, fiz o melhor, dei o melhor, que foi o que a gente tava falando, né? Sair inteira das situações e falar, putz, fiz tudo que eu podia, dei tudo que eu podia e vambora, né? Vamos pra próxima. E é isso, faz parte do jogo, né? Entender isso. Bom, eu acho que um ponto pra gente voltar aqui, e querendo ou não, já fomos pra quanto, Felipe? 1h30? 1h10. Nossa, 1h10. Bom, pra gente voltar ao papo... Voltar não, a gente tá falando do papo inicial o tempo inteiro, mas, doutora, que eu queria ouvir um pouco. A gente quer... Aliás, o propósito é falar exatamente das emoções, como elas influenciam o corpo físico. Uhum. E eu queria muito, eu acho que eu nunca parei para estudar ou para ler profundamente sobre isso, mas tem alguns vínculos de emoções que desenvolvem determinadas coisas. Sim. Então, eu acho que a mais que tem fresca na cabeça, acho que é raiva, pode desencadear raiva, mágoa, rancor, desencadeia câncer, por exemplo. Então, tem algumas emoções que elas vão influenciando no tipo de doença que você vai desenvolver também, né? Isso. A medicina tradicional chinesa que fala muito disso, né? Alguns órgãos bem relacionados com emoções. Por exemplo, a mágoa, né? A raiva. A raiva pega muito o fígado, né? Tanto que a gente fala, nossa, essa pessoa tem fel, essa pessoa é amarga. O dito popular fala isso, né? Então, essa coisa da raiva, ela pega muito o fígado. Os rins, problemas de rins, o rim ele é regido pelo elemento água da medicina chinesa. Então, a gente fala que quem tem problema dos rins são aquelas pessoas que têm dificuldade de deixar fluir. Deixa a coisa fluir, que quer comandar tudo, que quer coordenar, que quer controlar, que o controle é uma grande ilusão. Quem tem problemas de intestino, o que o intestino faz? O intestino seleciona aquilo que você vai colocar para dentro do seu corpo, que vai passar a te constituir aquilo que você quer jogar fora. Tem muita gente que tem dificuldade de se desapegar, de colocar para fora. Então, muitos intestinos constipados são por esse motivo. O estômago tem a ver com preocupação, né? Isso é clássico, né? Quem tem dor de estômago, quem tem úlcera, quem é preocupado, grandes executivos. Quando queima também tem? Quando queima, Esqueci esse nome. Azia. Azia, isso. Azia, pirose, tem vários nomes. A mágoa tem a ver com câncer. A raiva também pode afetar o coração, né? Por quê? O que acontece? Quando a pessoa chega no meu consultório, eu rio por dentro, né? A pessoa fala, doutora, eu sou hipertensa. O que eu tenho? Já se descreveu, não é verdade? Uma pessoa que tem hipertensão é porque ela é hipertensa. Tensionada. Relaxa. Claro que a gente não vai falar isso para a pessoa, a gente vai tratar ela para ela poder... Mas a hipertensão tem a ver com isso. E lembra a história do estresse? O estresse libera adrenalina, porque a adrenalina te prepara para lutar ou fugir. Só a adrenalina, ela acelera seu coração e ela aumenta a sua pressão, porque tudo tem que ter no pico. E aí, se você está sempre... Então, a gente foi feito para ter estresse agudo e não crônico. Então, o nosso corpo é aquele mesmo que vivia lá nas cavernas. Você sai para lutar contra uma zebra, um animal qualquer, aí você mata a zebra, aí você tem adrenalina, cortisol, mata a zebra, traz para dentro da caverna e vai lá comer com a turma, se acalma, come, dorme e tal. Só que a gente está o tempo todo brigando com a zebra. Porque a zebra é o trânsito, a zebra é o chefe, a zebra é a família, a zebra é o seu relacionamento afetivo. E aí a gente precisa... Isso vai estar sempre aí, né? Então, tensão tem a ver com dor de cabeça. Muita dor de cabeça é tensional. Aliás, a maioria de tensão, né? As dores articulares têm a ver com falta de flexibilidade na vida. Uma pessoa, por exemplo, que não se dobra, né? Tem os ditos populares, eles são ótimos. Aquela pessoa não se dobra para ninguém. Então, é uma pessoa que não vai ter dificuldade com os joelhos, com as articulações, porque tem uma certa rigidez.
E tanta coisa, a pele, A né? fibromialgia é disso também, né? Flexibilidade, não? Não, fibromialgia é totalmente emocional. É muito interessante você ter lembrado dessa doença. Fibromialgia é uma doença que a pessoa tem dor no corpo inteiro. Aí a gente vai fazer exame, a pessoa não tem nenhuma prova inflamatória positiva. A fibromialgia, ela é uma dor da alma que joga para o corpo. E isso tem um motivo. O cérebro faz isso para não enlouquecer. Porque se ele tem uma coisa que ele não consegue lidar, ele joga, porque enquanto eu estou preocupado com a minha dor no corpo, eu me distraio da outra coisa. Olha né? isso. Isso é muito. Se você está com uma dor aqui, arruma uma dor maior para você ver. Exato. Nada você vai distrair. Nada como a relatividade ao desvio Einstein. Exatamente. Entendi. Então, a fibromialgia é uma doença totalmente sem prova reumática nenhuma positiva. Você faz tomografia, a pessoa não tem nada, nada. Agora, você vai falar assim, a dor é irreal? Ela está inventando a dor? Não, ela está sentindo a dor. Então, você vê o tanto que o nosso cérebro, ele cria coisas mesmo. Exatamente. Sente, né? Sente. Se ela é real ou não, o cérebro está real. sentindo e entendeu e vai acontecer. Isso também acontece no caso de depressão, ansiedade, que são coisas mais emocionais, entenderia? Sim. Existem depressões que são alterações bioquímicas cerebrais. Né? O cérebro não faz serotonina de jeito nenhum, mas isso é a minoria. A maioria das depressões realmente é insatisfação, angústia, ego não satisfeito, né? Então é querer uma disputa e acha que está perdendo o tempo todo, vê a vida como um lugar horroroso, e aí, né, não tem graça nenhuma viver. Mas tem muitas outras coisas, né? Algumas alterações hormonais podem parecer depressão. Então, por exemplo, menopausa, quando a baixa dos hormônios pode levar a mulher a achar que ela está deprimida. Hipotireoidismo, se não está tratado, porque o hipotireoidismo dá uma leseira. Então, a pessoa acha que está deprimida. E parasita, tem tanta coisa. Então, a depressão, eu falo sempre, isso é uma coisa importante para quem está escutando. Se você acha que você está deprimida, vai num clínico geral. Por quê? Se você acha que você está deprimida, você vai no psiquiatra, fala, estou deprimida, você vai sair de lá com um remédio antidepressivo. Mas se você vai num clínico geral e fala que está deprimido, um bom clínico geral, a pessoa chega lá para mim e fala que eu estou deprimida, que está deprimida, eu falo, deprimido que jeito? Não tem alegria, não tem vontade de fazer as coisas, tem um cansaço o dia inteiro. Eu vou dosar a tireoide, eu vou ver se essa pessoa tem anemia, eu vou ver se essa pessoa tem parasita, eu vou ver como é que está a suprarrenal, se ela tem cortisol, porque o cortisol, o tal do hormônio do estresse, ele não pode ser demais. Mas ele também não pode ser de menos, porque senão parece que te tirar da tomada. Existe um estresse que é positivo, existe um estresse que te manda para frente. O que não pode é passar dessa justa medida. E aí, muito frequentemente, eu encontro coisas que falam, sua depressão é isso, na verdade não é depressão. E eu trato a pessoa e falo, desdeprimir. E chega muita gente tomando remédio antidepressivo, que aumenta a serotonina do cérebro, e fala, eu não estou bem. Então, a questão não é depressão, não é bioquímica cerebral. Porque tem uma coisa em medicina que a gente chama de teste terapêutico. Você acha que é uma coisa, você trata. Sarou? Era. Porque às vezes você não, né? Acha que é uma depressão bioquímica cerebral. Tomou antidepressivo, ficou ótima, maravilhosa? Então, era negócio bioquímico. Não ficou, porque a maioria das pessoas, quando tomam antidepressivo, elas dão uma sedada. Elas param de chorar, elas tocam a vida. Mas você perguntar, você está bem? Ela fala, não, eu não estou bem. E aí, né, e isso para mim é muito claro, porque quando a pessoa aparece, por exemplo, no meu consultório, se ela estivesse bem, ela não estava nem lá, né? Porque você vai procurar um outro médico, sendo que aquilo que você tratou já está ok. Então, depressão é sempre um diagnóstico de exclusão. Isso é super importante. E muito interessante a gente falar, aproveitando essa fala da Tamires, que é muito boa, que é assim. A gente tem uma sociedade alegrista. Antigamente, eu não sei se você vê as fotos, todo mundo tinha foto assim. As pessoas não, né? Tem a foto de família, eu tenho uma foto de família lá em casa, parece que alguém vai ser enterrado. Mas todo mundo ali com aquela cara plácida. Hoje em dia, né? A pessoa tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, tem que estar alegre, porque senão alguma coisa está errada com essa criatura. E a vida não é assim. A gente tem todos os dias motivo para estar alegre, motivo para estar triste. Um dia a gente está mais triste, um dia a gente está mais alegre. Exato. A gente perde alguém, a gente vive um luto. É importante entender que a tristeza faz parte da vida, porque a gente está criando, está sendo criada uma geração tão infantil
que acha que tristeza não faz parte da vida. Então, tudo aquilo que minimamente entristece, eu tiro. Entristece, eu tiro. Entristece. Eu me distraio daquilo. Eu acho que é isso que acontece muito, principalmente com essa questão da internet, das redes sociais. Eu acho que eu tô meio mal. O que eu vou fazer? O que eu deveria fazer? Entender por que eu tô mal. O que tá acontecendo? Não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ficar aqui vendo conteúdos, eu vou ver outra coisa. Menos olhar para aquilo que está me incomodando. E aí você vai desenvolvendo os vícios, né? Porque a gente volta no começo. Dopamina, o que eu estou ali escondendo, o que eu tô jogando para dentro, ele vai voltar. Esquece, não tem como você se esconder de você mesmo. Onde você for, você vai estar. Não tem outro caminho. E tem o livro do I Ching, né? Que acho que vocês conhecem o livro do I Ching. O I Ching é um oráculo chinês e sempre que a gente joga as varetas, ele dá 2 eneagramas, que é a junção de uma coisa e de outra. E tem uma composição do eneagrama que a palavra é crise. E os 2 eneagramas que compõem no I Ching é perigo e oportunidade. Então, quando você tem uma crise, você tem um perigo de cair, se afundar naquilo lá e ir embora, ou para os vícios, ou para a tristeza, acabar com a sua vida, que aí também ninguém tá nem aí, viu, gente? Você fica aí achando que alguém vai parar a vida para te acudir, esquece. Então, acho que você... E a oportunidade é, opa, o que eu fiz para chegar até aqui? E olhar para trás e mudar. E aí, sabe, chegou no fundo do poço, o que você faz? Bate o pé no chão, começa a subir. Exato. Não tem no fundo do poço não tem para onde você ir, só tem subida. Exatamente. Só vai para cima. Porque tem gente que usa isso, e na medicina a gente vê muito, que é a história do ganho secundário da doença. Você tem uma doença porque você acha que você vai ter a atenção do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Isso é o pior jeito de chamar a atenção. Porque é aquela história, né, que ainda mais nesse mundo fluido que a gente vive, a maioria das pessoas não estão nem aí. É o pior jeito de chamar a atenção. As pessoas querem uma companhia agradável, gostosa, para estar junto. E não aquela pessoa, estou sempre doente. Não tem aquela tia que você liga, e aí, tia, como é que tá? Ai, tô com dor de cabeça. Ai, minha Joanete, ai, o que tem? Porque ela tem... Eu brinco e falo assim, gente, alguém, pelo amor de Deus, assina um jornal para essa pessoa, para ter assunto. Né? Porque às vezes é falta de assunto. Mas é que eu acredito que essa pessoa ela internalizou que isso era a maneira que ela tinha atenção. Isso. Que essa era a forma que ela recebeu o amor. Isso. E não saiu. A criança ainda tá lá como cuidando do adulto. Perfeito. E aí ela tenta ainda, ela não conscientizou, né? A criança está regendo o adulto, que é pior, né? Não está nem cuidando, né? Porque ela está atrapalhando o adulto. Está atrapalhando, exatamente. Isso a gente precisa olhar para a gente mesmo. Por isso que eu acho que a análise, o auto-olhar, a meditação também, a gente se aquietar, é tão importante para a gente, porque senão a gente vai viver na vida um dia após o outro, uma coisa após a outra. Não dá tempo da gente parar para pensar na gente. Tem que ter um momento do seu dia, da sua semana, em que você para olhar para você. Ou numa meditação, ou numa psicanálise, uma terapia, alguma coisa, né? Que você realmente... Porque faz parte desse autoestudo. Sim. Isso tinha que ter na nossa vida, só que nós não aprendemos isso. Que escola que ensina isso? Não tem, né? Então, a gente aprende na marra e acha que isso não existe, que isso é, sei lá, é papo de gente doida. Exatamente. Bom, vamos para a reta final. Quer pontuar alguma coisa? Tô tão feliz. Fiquei tão feliz com a nossa conversa. Não, acho que todas as dúvidas que eu tinha, assim, é muito legal ver como as coisas se conectam, né? E como a gente tem que estar disposto para conseguir ter outras perspectivas também, porque às vezes cai no que é comum, sei lá, você estava falando sobre o olhar que a medicina tem hoje e o quanto isso ainda é inacessível para muita gente, né? O quanto, por exemplo, a própria saúde pública, assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que te olhe com esse cuidado. Então, assim, você tem que estar muito disposto, né? Você tem que estar muito aberto para buscar, para se entender, porque é isso que a Tami trouxe. A gente fica esperando a resposta de fora e, às vezes, você vai buscar ajuda e, às vezes, na medicina mesmo, né? Assim, e você tem uma resposta óbvia que você fala, putz, mas isso aqui não tá funcionando para mim. Então, é importante essa disposição, né? Assim, deixa eu me aprofundar mais, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu falei para você finalizar, eu vou continuar. Mas, para complementar, eu ouvi também essa semana falando exatamente nesse sentido. E acho que volta um pouquinho da gente pegar uma dor maior para amenizar essa. E a gente faz isso na vida não só com dor, mas com... Por que eu não tô feliz? Não tô feliz porque eu ainda não comprei minha casa. Então é isso, pronto, resolvido. Uhum. Não tem que ir lá investigar porque eu não tô feliz. Não, eu já sei que é porque eu não comprei a casa. Aí quando você compra a casa, cara,
Não tô feliz dentro dessa casa. E aí, quando você tem esse problema maior pra você se concentrar, você se distrai daquele que talvez seja o real. Então, acho que a gente faz isso na vida o tempo inteiro mesmo. É verdade. A gente é ensinado também, né, a fazer isso o tempo todo, assim, a formação, acho que social que a gente tem hoje é muito nesse sentido, né? Sim. O que mais eu vou conquistar, para onde mais eu vou, e às vezes você vai deprimindo, achando que falta alguma coisa, quando na real, às vezes é uma coisa óbvia que você não prestou atenção, você fala, poxa, faltava só isso aqui, né? E pronto. Por que você vai investigar um problema que você nem acha que é um problema, né? Não, isso que a Tamires colocou é essencial. A gente está sempre deslocando o problema para fora, e isso, o cérebro faz isso mesmo. Por exemplo, o que é o pânico? O pânico é um medo que não tem um objeto. Por isso que ele é tão avassalador. Porque, assim, se eu tenho medo desse copo, eu objetivo o meu medo. Então, é só eu ficar longe desse copo que está tudo bem, eu estou salva. Agora, se eu tenho um medo que não tem um objeto, e aí ele me assola, ele me leva. Então, é essa coisa. Eu estou insatisfeita, eu ponho que é porque eu não tenho carro, porque eu não tenho uma casa. Mas isso, gente, não é real. Isso que a Tamires falou, tem que escrever em letras garrafais. Porque quem não sabe ser feliz aqui, não vai ser feliz em Buckingham. Não pode esquece. Se tem uma frase muito boa que diz assim, se dinheiro trouxesse felicidade, não tinha rico infeliz. E é o que mais tem. Então, assim, tudo bem, dinheiro traz conforto, traz um monte de coisa, ok. Mas aproveita a caminhada, né? Enquanto você vai construindo o que você quer, não estou aqui falando que você não tem que ir atrás daquilo que você quer de bens materiais. Mas se você não for aproveitando a caminhada e não você aprender... Você vai ter que caminhar de qualquer jeito, você não vai aprender a ser feliz aqui. Quem não sabe ser feliz com pouco, não vai ser feliz com muito. Exatamente. Porque a satisfação está dentro da gente, não está do lado de fora. Esquece. Nada material. Tem uma frase do Djavan maravilhosa, porque é bem antiga, ela fala assim, nem que eu bebesse o mar, eu encheria o que eu tenho de fundo. Então, você pode ter o que você quiser. Sim. Que se a sua alma não estiver satisfeita, não estiver preenchida de si mesma, não tem dinheiro, não tem status, não tem o que... Por isso que a gente vê tanta gente que tem tudo e se entrega para as drogas, se mata, enfim, joga a vida no ralo porque não era aquilo. Né? Tá cheio de... É só olhar para ver. A vida é muito pedagógica. É só a gente olhar e aprender. Ela está aí para mostrar para a gente. Sim. Ai, que lindo! Ela é incrível, ficaria aqui horas e horas ouvindo. Vocês também são ótimas. Vou terminar, pergunta como é que tá a agenda dela. Doutora, vamos marcar uma consulta, tem um monte de coisa pra te contar, que eu não vou. Eu vou. Doutora é maravilhosa. Vem aí essa consulta. Vai. Doutora, diga, bom, o que quer deixar para o nosso público, para as pessoas que estão ouvindo? Eu já queria agradecer muito a sua presença. Queria dizer, pessoal, doutora Marta tem cursos incríveis e que fala muito profundamente sobre tudo isso que a gente falou aqui. Então, assim, acessem, vejam, porque é incrível ouvir todo esse conhecimento, toda essa... E eu acabei de lembrar de uma história que a gente já conviveu muito, então eu lembro muito de coisinhas ali no meio. Mas uma história que eu lembro que foi o começo da sua carreira, acho que foi na medicina, quando... Não é uma história tão bonita, mas acho que era um paciente que ele morreu e como se você tivesse visto no olho dele a alma saindo. E eu me impacto muito porque... te ver, para mim, é uma resolução da conexão que eu acho entre mente, corpo e alma. Fisicamente falando, falando de existência. Então, eu me resumo muito e eu amo ouvir toda essa conexão. Então, obrigada. Eu sei que é uma história um pouquinho triste, mas acho que é legal falar também para as pessoas que eu acho que foi um insight quando a medicina veio. Essa história que eu vi pela primeira vez uma pessoa morrer na minha frente, né? Eu estava no 5º ano de medicina e a gente passava visita nos ambulatórios, né? Que fazia lá, né? Se tomou, como é que estava a pressão, tudo essa coisa de estudante, né? Para a gente poder aprender. E justamente quando eu estava ali me fazendo as medidas vitais, ele morreu. E aí e foi muito interessante porque eu percebi que o corpo não era o ser. Porque ele estava todo ali, ele ainda estava quentinho, o sangue ainda estava ali. Eu falei, gente, o que foi embora? Porque a mudança foi incrível. Ele parecia, de repente, um boneco de cera. Eu falei, mas o que foi embora daqui? Aquilo foi tão impactante para mim. E aí eu percebi que a vida não é a matéria, que nós estamos nesse invólucro, mas nós não somos ele. Porque alguma coisa foi embora dali. E na minha frente, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso?
aquilo definiu minha vida, assim, do ponto de vista da medicina, a medicina que eu faria a partir dali, e a minha vida como pessoa, né? Porque se eu não sou essa nave, então um dia eu vou deixar essa nave e vou embora. Sim. Então deixa eu aproveitar essa estadia aqui, o melhor que eu puder, né? Para aprender. Só tem esse sentido que na vida, né? É a gente estar aqui para aprender. E eu quero parabenizar vocês, porque assim, esse tipo de conversa que vocês trazem é tão necessário para as pessoas, e vocês têm muita sorte de estar aqui escutando isso, que essas meninas realmente ancoram uma coisa boa. Eu acho que a gente também tem que servir a vida. E vocês estão servindo a vida dessa maneira. Fora que vocês são ótimas entrevistadoras. Interessadíssimas. Tá, se deixar, a gente vai perguntando para sempre. Inteligentes, né? Perguntas inteligentes, colocações inteligentes, né? Deixa o entrevistado falar, que é uma coisa muito legal também. Não é o Faustão. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Fico muito feliz de poder estar aqui e contribuir também. E muito obrigada. Vamos que vamos, né? Muito obrigada, doutora. Obrigada. Viu? Obrigada pela presença, por compartilhar tudo isso com a gente. Que bom te ouvir. E vou escutar, mas já pensei aqui. Eu preciso voltar umas 3, 4 vezes, que eu tenho umas coisas ali que eu preciso entender um pouco melhor. Eu criei uma seguidora. Exatamente. Já tô conquistadíssima. Já vou seguir no Instagram. Gente, sim. Obrigada. Amiga, quer trazer mais alguma coisa? Não, acho que... Então, nos vemos em breve. Que delícia estar aqui de novo. Que delícia compartilhar tudo isso com vocês. E nos vemos logo mais. É isso. Espero que tenham gostado. Mandem sugestões. Até a próxima. Quer falar o seu @ do Instagram pra galera conseguir te seguir? Ah, sim. É o DRA de doutora.marta.tornavoy. A gente coloca lá no Instagram também. Exato. A gente vai deixar todas as marcações também. Muito obrigada pela presença de vocês, que ouviu até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.